Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Segundo dia de aula de ética cristã, estamos no segundo bloco, estamos gravando. Vamos começar a leitura aqui de mais um slide do professor Maurício Abreu, e agora a gente vai estar trabalhando sobre introdução ainda, né? A gente estava trabalhando há pouco sobre algumas definições, e agora a gente vai um pouco para a introdução à ética cristã, e alguns assuntos, eu diria, um pouco mais peculiares. Daqui em diante, a gente já começa a tratar de alguns títulos, temas, de algumas abordagens. E com esses slides, a gente já começa a caminhar um pouco na leitura do livro-texto de Ética Cristã do Norman Ellis Geisler. Tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela para vocês e vamos mergulhar nesse material. Introdução à ética cristã. Professor, pastor Maurício Abreu de Carvalho, meu professor, pastor amigo, uma mente brilhante, uma das melhores aulas que eu já tive. Professor Maurício, além do seminário, ele também fez História na USP, e ele, além de História, fez Pedagogia, foi presidente da convenção, foi presidente do seminário. Atualmente ele tem só cuidado da igreja e cuidado da sua esposa, que tem passado dias difíceis com relação à sua saúde. Mas é um grande amigo. E antes de ser pastor, ele foi meu líder de jovens. Então, eu praticamente tive minha vida cristã quase que toda sendo auxiliado por ele, nesses primeiros anos, né, em que fui aluno, porque logo que eu fui para o seminário, ele já tinha se tornado professor, e no ministério ele sempre esteve comigo, e também até mesmo quando eu dei aula no STBnet, que foi a convite dele. Então é uma honra poder estar usando aqui o material do pastor, professor Maurício Abreu de Carvalho. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, definição de ética cristã. Eu sim. Ética é a ciência que estuda o comportamento. É a conduta humana analisada segundo a conduta divina. É a ciência que estuda os valores do certo ou errado conforme os ensinos de Cristo. Obrigado, pastor. Em muitos materiais que a gente vai estar trazendo aqui, irmãos, ora a gente vai utilizar algumas frases iguais e ora parecem ser iguais. Porque pode ver que aqui o pastor Maurício, ele traz uma boa síntese. Ética é a ciência que estuda o comportamento. E aqui, se tratando de ética cristã, é a conduta humana analisada segundo a conduta divina. Né? E então, assim, ele vai trazendo o suprassumo daquilo que a gente já viu. Agora, continua para a gente, pastor, por gentileza, ó, estágios pré-éticos. Joia. Quando não é possível agir sem qualquer percepção claro do sentido das decisões tomadas, imediatista, imediação, tradição, que é costume. Né? E aqui a gente começa a enxergar a vida de uma forma muito mais abrangente, porque ao tratar do assunto e do tema ética cristã, tanto aqui no seminário, quanto nas faculdades, como no caso Júnior, que fez direito, vai tratar a ética no direito, outros que fazem medicina, a ética na medicina, minha esposa que fez psicologia, a ética na psicologia, né? Então, assim, mas a gente sabe que também a ética, antes de ser simplesmente um tema universitário, um conceito estudado pelos filósofos, pela filosofia, tem esse lado também que está antes da universalização, antes dos estudos, né? E que atinge todas as pessoas e todas as culturas. E então pode ver que quando a gente fala de costumes, né, e tradição, uma tribo indígena tem o seu costume, tem a sua tradição. Quando estávamos no intervalo, eu me lembrei que nós estávamos, certa ocasião, eu e um grupo de irmãos, num congresso, e naquele congresso, o pastor que pregava contava a história de um índio em que o pai dele, que era pastor, evangelizou. Um índio veio para a cidade
de Manaus, e lá na cidade de Manaus ele precisou fazer um tratamento médico, se não me falha a memória, ele estava com tuberculose, ou era alguma doença assim, que ele estava com a saúde bem, bem deplorável. O pai desse pastor que pregava naquela ocasião, sabendo da história desse índio e tendo uma casa no fundo, disse: olha, quando você está fazendo o seu tratamento, pode ficar aqui nessa casa. Quem contava isso era o pastor filho, né, que via toda essa cena. E ali ele disse que o pai dele evangelizou o índio sabia falar muito pouco português, mas sabia ler um pouco, tinha sido alfabetizado pelos católicos jesuítas, então ele sabia ler. E ele fazia o seguinte: todas as manhãs, aquele índio, como ele tinha que tomar muito sol e fazer um tratamento longo, ele ficava o dia inteiro sentado numa árvore, sentado no galho de uma árvore, um tronco de uma árvore que tinha caído, e enquanto ele estava lá durante o dia todo, ele ficava tomando sol e lendo a Bíblia. E ele leu ali por volta de algumas semanas. Depois de um mês lendo, ele chegou para o pai desse pastor e disse assim: eu quero me batizar, o senhor pode me batizar? Olha que coisa linda. E o pastor falou: posso. Aí foi lá e batizou o índio. E passaram-se outras semanas, aí o índio recuperou a sua saúde, e ele falou assim: bom, agora eu vou voltar para minha casa. E eu vou precisar agora resolver minha vida lá na tribo. E aí ele contou, né? Porque, na realidade, olha como foi o evangelismo. O evangelismo foi praticamente um evangelismo baseado na solidariedade e na hospitalidade. Aquele pastor tinha cedido a casa dos fundos para o índio ficou ali, sendo cuidado pelo hospital e por essa família, mas não tinham muito contatos, e a evangelização se deu diretamente pela Bíblia. Ou seja, o índio leu a Bíblia e tomou a ideia de se batizar. E continuou lendo a Bíblia e disse: bom, agora que eu já estou bem, eu preciso voltar para a minha tribo. E agora eu vou resolver uma situação, porque eu não sei se o senhor sabe, eu acho que eu não falei para o senhor, mas eu tenho 5 esposas lá na tribo. E eu vou agora dispensar as 4, sustentá-las até elas casarem, vou ficar com a que eu gosto mais e vou continuar levando esse evangelho para a tribo. E aquele pastor olhou e falou: amém. Ou seja, até o processo de discipulado, esse pastor não fez diretamente, né? A Bíblia fez. Durante esse período de quase mais de um mês, ou 2 meses, esse índio leu praticamente o Novo Testamento várias vezes. E a leitura do texto foi suficiente para esse índio tomar a decisão de seguir a Jesus e de consertar a vida, né? Então, eu lembro dessa história, marcou muito, né? Porque a ética tem esse lado das tradições e dos costumes. Mas olha que interessante, irmãos, a Bíblia ela vai na contracultura, né? Ela vai na contracultura. Mesmo que a gente tenha uma tradição ou um costume, no momento que a gente evangeliza aquela tribo, naturalmente aquele grupo vai ser mudado. Interessante, né? Então, a gente vê que tem esse lado pré-ético, que a pessoa age, como o Júnior mencionou há pouco, pelos instintos, pelo lado da moral. Não precisa ser cristão necessariamente para agir, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Pastor, Hum. dando uma passada de zóio aqui, pude ver aqui uma questão muito interessante. Sobre mentir, em alguns momentos, é válido. Por exemplo, né, aqui deu uma pincelada e pude ver que ele citou a história das parteiras, quando mentiram para salvar os meninos na época de Faraó. E também da Raabe, que mentiu para salvar os espias israelitas. Né? Então, por isso que eu falei que daqui em diante, Gil, vai ficar bem apimentado as nossas aulas. Do comandante também, Gil. Ele fala aí do comandante que a espionagem da Coreia do Norte, que a tripulação foi salva, 23 pessoas salvas, ele assumiu, através de uma mentira, para salvar a vida de todos eles que eles iam serem mortos da tripulação. Fala também. Então, agora, perceba, porque eu estou indo com bastante cautela aqui nas aulas introdutórias,
o senhor ia chegar lá ainda. Não, O senhor ia chegar lá. Gastei Bíblia, gastei Sermão do Monte, Novo Testamento, Velho Testamento. Quero fazer a dinâmica ainda hoje, no final da nossa aula. E a gente ainda vai chegar hoje nas características da moralidade hebraica, cristianismo e cosmovisão. Aí a gente vai começar a entrar nas alternativas contemporâneas. Aí a gente vai para esse debate, Dil. Sabe por quê, Dil? Perceba, Dil. Foi bom que você citou, né? O Júnior também citou já parte do livro. Mas se nós não tivermos fundamentados nas Escrituras com uma moral e ética elevada, a gente vai fazer dos debates éticos, a gente vai fazer dele uma desculpa para os nossos lados mais humanos e diabólicos. Não é? Ou seja, se eu pegar algum texto, alguma dessas discussões éticas, que são bem apimentadas, bem complexas, e for justificar os nossos erros, para justificar as nossas desvirtudes, ou quem sabe sustentar as nossas doutrinas macabras, meu irmão, é por isso que a igreja contemporânea está onde está, entendeu, Dil? Porque tem um monte de gente que virou... Ananias e Zafira morreram, né? Hã? Ananias e Zafira morreram, né? Então, e eu digo para você sem medo de errar, hoje tem muita gente que já morreu espiritualmente. Concorda? Só não morreu só não foi sentenciado com fogo sagrado, mas já está morto, né? E está evidente que está morto, as pessoas estão vendo que eles estão mortos, mas como as pessoas também estão mortas, mortos seguindo mortos, né? Até onde os meios cegos seguindo cegos. Até onde os meios justificam os filhos. Exatamente. E aí a gente vê o nosso mundo perdido, a nossa igreja sem valor, sem critério, e aí é desesperador. E assim, só para entrar aqui num parecer aqui pastoral bem peculiar, nós temos, desde a pandemia, ajudado várias famílias com cestas básicas. Meus irmãos, como é difícil, meus irmãos. Tem pessoas que podem se desvencilhar da ajuda da igreja, mas elas querem ainda ganhar uma cestinha, porque é aquele pratinho de eu vou ganhar uma cesta da igreja e vou fazer com o meu dinheiro o que eu bem entender. É uma coisa tão medonha. A pessoa está trazendo sentença para ela. Então, até nós cortarmos uma cesta, hoje se tornou complicado, porque a pessoa sabe que ela não precisa mais da cesta. Mas ela fala o seguinte, não, a igreja tem que me dar a cesta. E espera que a igreja a sustente. E se os irmãos do social não souberem cortar de uma forma sábia, essas pessoas, irmão ou família, ainda arrumam uma confusão. Porque elas têm já dentro delas que a igreja é um lugar, literalmente, para que você busque ajuda de tudo que é forma, espiritual, emocional e física. E a pessoa, muitas vezes, não trabalha, não é responsável, mas ela sabe que se ela distorcer os fatos, ela vai chamar a atenção da maioria e ela vai se auto-vitimar e pronto, acabou. Então o pastor fica vendido. Olha que coisa diabólica. É claro que a gente tem ali o departamento, onde a gente tem uma discussão bem madura, e na medida que a gente distingue algo assim, a gente tenta cortar com muita sabedoria, mas perceba, é algo deplorável. Ou seja, e se você for me perguntar, essas pessoas são crentes velhos e que estão na igreja há muito tempo. Aí eu digo, isso, o pastor não precisaria gastar tempo com isso, concorda? Sim. Jamais. Porque se pressupõe que a pessoa não precisa nem ser crente para chegar a esse ponto. Mas olha a quantidade de gente dentro da igreja que vive isso. É claro que, como eu disse, irmãos, aí onde entra o ensino, onde entra a sabedoria do pastor, onde entra a gente fala, né, fazer uma triagem, mas não é fácil, né? As pessoas, elas querem tomar proveito dentro da igreja, uma coisa do cão. Estão vivendo uma vida de derrota, de miséria, né? Como Provérbios diz, né? A sanguessuga e as suas irmãs, me dá, e são advertidas e não mudam. Aí, geralmente, nas entrelinhas, eu costumo dizer, né? Olha, precisa nascer de novo, né? Porque
Não é isso, né? A igreja não é para isso. A igreja serve para isso, mas a igreja é um lugar de doação, né? Não de tomar proveito, né, irmãos? Então, né? Bom, os comentários são... Eu sei que vocês devem ter experiências também assim, né? Joia, Deixa eu a colocar gente vai mais chegar um. lá, viu, Gil? A gente vai chegar lá. Deixa eu pôr mais um aí, só para apimentar. É. Usar a mentira como justificativa para salvar alguém? Então, ó, já que você tocou no assunto, meu querido advogado Júnior, querido advogado Queiroz, deixa eu contar uma história aqui para vocês, que essa daqui vocês nunca... Eu acho que eu nunca contei. Certa ocasião, eu estava indo almoçar com o irmão da nossa igreja, e lá ele trabalhava com um irmão de uma outra igreja, e um dia ele chegou para mim e falou assim: então, pastor Rai, olha o que eu fiz. Queria saber a sua opinião. Eu falei: diga, meu irmão. Não, porque eu prego muito para o meu vizinho, e o meu vizinho, ele é aquela pessoa resistente ao evangelho. E eu comecei a ficar aborrecido, porque ele começou até a me ofender quando eu pregava. Mas aí um dia eu descobri que ele tinha medo de macumba. E aí, certo dia, ele chegou, pastor, para mim, desesperado. Irmão, pelo amor de Deus, ora por mim, ora por mim. Por quê, meu irmão? Por quê? Olha o meu portão, terra preta. Aí tinha um monte de terra preta. É terra de cemitério, meu irmão. Ele falou: pelo amor de Deus, falou pro vizinho, né, o crente. Pelo amor de Deus. Ai, ora por mim. Falei: o que foi? O que isso daqui representa? É um trabalho de macumba, trabalho, parece que de morte, eu não lembro muito bem. E eu fiquei ouvindo o irmão me contar, né, essa história. Falei: rapaz, é mesmo? E aí? Não, e aí eu preguei, falei de Jesus, orei por ele e aceitou Jesus, pastor. Falei: glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Mas e aí, meu irmão? Quem fez o trabalho, ele ficou sabendo, é o quê? Ex-esposa, vizinho? Não, pastor, fui eu. Falei: pelo amor de Deus, meu irmão. Como que assim você fez o trabalho? Não, eu não fiz trabalho nenhum, pastor. Eu fui lá e joguei terra preta. Eu sabia que o cara tinha medo. Eu falei: filho, pelo amor de Deus, rapaz, o que você está fazendo? Estratégia. Olha, estratégia macabra, usando as ferramentas do diabo para querer ganhar os filhos das trevas. Então, já te dei a resposta, né? Pelo menos assim, em parte. E ali eu falei: pelo amor de Deus, meu irmão. Aí eu que eu orientei, falei: não, pastor, mas deu certo. Está convertido, está indo na igreja. Eu falei: meu irmão, funcionou. Você mentiu, meu irmão. Você usou uma coisa que, olha, se ele descobrir um dia, ele vai ter revolta do evangelho e ele vai te ver como um sem vergonha. O irmão errou, fique bem certo disso. Aí eu falei, né? O irmão errou muito. Você não pode fazer isso. Deus iria preparar situações, circunstâncias, porque você criando essa circunstância, essa estratégia, você inferiorizou o poder de Deus. Porque o poder de Deus e o poder do Espírito Santo é muito maior do que a sua estratagema. E se ele descobrir, ele vai ficar revoltado contra você, e eu não tenho dúvida que ele vai ficar revoltado contra a igreja e principalmente contra Deus. Ele falou: e agora, pastor? Eu falei: agora, meu irmão, vai orar. Eu não quero nem saber. Graças a Deus não era minha ovelha. Vai orar, filho. Vai orar. Ilusionista. Olha, entendeu, Júnior? Então, Júnior, você vê, irmãos, a gente vai trabalhar aqui, né, em algumas questões específicas sobre a mentira, mas perceba, Gil e irmãos, quando você citou as hebreias, elas estavam correndo risco de vida de outros. Então, perceba, aqui já dando uma certa resposta. Então, agora, e quando uma pessoa ela quer usar da mentira como seu artifício para tomar proveito, ela diz: não, mas eu estou mentindo e prosperando para investir no reino. Ou seja, quem quer usar uma moral inferior, uma ética errada, para justificar os seus fins, ele vai encontrar, e vai encontrar na Bíblia, inclusive. Mas essas pessoas não têm parte conosco. Tá bom, meus irmãos? Já adiantando aqui, tá? Porque os nossos meios justificam os nossos fins, e jamais os fins os meios, tá bom?
E não se preocupe que na vida a gente vai aprender bastante, né? Mas respondeu, Júlio? O que vocês sim. acharam da estratagema aí do irmãozinho? Achei que, o cara aí foi ilusionista, né? O Mandrake. Foi inspirado, mas não foi pelo Espírito Santo, né? Não, Isso é, e assim, inspirado em Balaão, né? Pode falar, pastor. não é. Quem produz na carne vai colher. É, E aí a pergunta é, tem esse irmão dúvida. permaneceu? Porque assim, com base no quê? Foi em Cristo Jesus a sua conversão ou no medo de que alguém Pelo tenha medo, né? alguma coisa? Então, assim, Cristo é a verdade. Eu vou falar a verdade usando da mentira, não tem sentido nenhum. Tem sentido. Usando os instrumentos do mal. Guardem isso, irmãos. Quando nós usamos instrumentos do mal para fazer o bem, a gente está fazendo de serviço. É mais ou menos do que a nossa igreja aí participar de um desfile de carnaval para que a glória de Deus seja manifesta entre os ímpios. Deus não precisa disso, viu, meus irmãos? Deus não precisa disso. Evangelho puro e simples. Exatamente. Deus só precisa do evangelho puro e simples. Agora, olha que interessante. Deus, ele nos dará estratégias. E lembrem que Acã, quando ele esconde a capa babilônica e os objetos de ouro e prata, ele estava escondendo aquilo que era utilizado para destruição. Objetos para destruição não servem para abençoar. Tá bom, meus irmãos? É a mesma coisa de pegarmos um ídolo, seja ele qual for, de Buda, do hinduísmo, ou qualquer outra religião, e criar uma estratégia de evangelismo. A gente não precisa disso. São objetos que a palavra de Deus condena. Nós respeitamos aquelas pessoas que fazem isso, porque elas não foram iluminadas ainda pelo Espírito Santo, mas nós não podemos usar os instrumentos destinados à destruição para utilizá-lo como uma ferramenta para Deus, né? Vamos lá. Venha para nós, Júnior, por Deixa eu falar a gentileza. última. Fala. Você lembra daquela agência missionária, que não é pertinente mencionar o nome, que tinha assim, contrabandista de Deus? No país socialista, comunista, não podia entrar a Bíblia. Ele fazia as escondidas, como trabalhava a Bíblia, e a Bíblia entrava de forma bem escondida. Aí ficou aquela, assim, a palavra era contrabandista de Deus. É uma coisa meio... É o nome infeliz, né? O projeto do missionário André, que ele evangelizava muito no países comunistas, né? Isso é. Então, assim, o termo não é bom, né? Como didática, como chamado, mas você vê que é perigoso, né, Júnior? Ainda mais hoje, quando a gente vê aí que muitas igrejas, infelizmente, se enveredaram por um caminho totalmente errado, antibíblico, né? Então, assim, o termo é perigoso, né, Júnior? É perigoso, né? Tá bom? Joia, lê para nós, Júnior, por favor. O estágio pré-ético da tradição é o estágio em que as decisões são tomadas não com o esforço da inteligência, mas sim de acordo com o costume predominante. Ou seja, é aquilo que eu falei da tribo indígena, de povos mais simples, que está dentro da moral e da consciência de cada um. Uhum. Deus já colocou a consciência como um elo entre a vontade dele e a lei dele dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? Então, são os estágios pré-éticos. E aqui, irmão, a gente pode trabalhar e aprender bastante, né? E aqui, vamos lá. Continua para nós, Júnior, por gentileza. Ética prudencial. Ocorre quando seus critérios básicos são selecionados com olhar no seu resultado futuro. Opa! Aqui, só dar uma pausa. Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais já para o campo filosófico, irmãos. Né? Aqui a gente já começa a ter alguns debates, algumas discussões, mas nós fazemos uma perspectiva no presente olhando para o futuro, tá bom? E aí temos esses 3 itens, pode ler para nós, Júnior, por favor? Hedonismo, naturalismo, relativismo. Perceba que esses termos lembram também alguns outros termos da própria sociologia. Podem ver que dentro de um corte na filosofia e na história, e principalmente na sociologia, hoje nós vivemos dentro daquilo que chamamos de sociedade pós-moderna. E o relativismo está dentro tanto de uma ideia ética,
mas também de uma ideia pós-moderna. Percebam como essas faculdades, elas dialogam, né, entre si, tá bom? E a gente agora vai entrar um pouquinho mais dentro dessas premissas, né? Vamos ver o que é a ética prudencial hedonista. Leia para nós, Júnior. O critério supremo é o prazer. A bondade de uma ação depende inteiramente da quantidade do prazer que ela venha a assegurar. O bem é identificado com aquilo que dá prazer, e o mal com aquilo que causa dor. Olha aí. E aqui, meus irmãos, para a gente, né, só para a gente pensar um pouco agora. A ideia hedonista, será que a ideia hedonista também está um pouco dentro da igreja protestante? O que vocês acham, meus irmãos? Eu acredito que está dentro e, ao mesmo tempo, ao nosso redor. Eu ouço muitas pessoas falarem, se lá te faz bem, então continue. E lá faz bem é onde? Qualquer lugar. Isso é terrível, né? É perigoso, pastor, é perigoso. E por isso que você vê como que essa aula aqui ela é interessante, ela vai abrindo um leque, mostrando essa discussão filosófica da ética, da moral, pensando a partir da ética como uma questão e da moralidade como uma questão social, porque muitas vezes, sem que a gente perceba alguns padrões éticos e morais, a gente começa a introjetar para dentro da igreja algumas frases e máximas, como você bem disse, se te faz bem, fica. Ou seja, se está te fazendo bem, está te gerando algum tipo de prazer, isso te eleva a vida. Eu perceba, prazer, bem, isso também remete àquela ideia da psicologia que trabalhamos aqui nas aulas passadas. Né? Pode ver que hoje, até mesmo a terapia, a psicologia, a psicanálise, leva muito a pessoa a ter uma vida melhor. E porque muitas vezes há uma fúria da psicologia e da psicanálise contra a igreja e contra o pastorado? Porque nós não ensinamos a pessoa a fazer aquilo que gera nela algo melhor apenas, ou que faz ela ter mais prazer. E tudo isso é muito perigoso, porque muitas vezes eles ensinam isso para os seus clientes, para aqueles que passam por uma terapia, só que estão dentro da nossa igreja. E, de repente, o irmão falou, não, mas agora eu preciso me divorciar, porque esse casamento não tem mais jeito. Ou seja, indo na contramão do evangelho. Perceba, psicologia, filosofia, pensamento comportamental, social, tudo junto e misturado. E por que a gente é afetado, irmãos? Estamos no mundo. Querendo ou não, a gente cambia, né? A gente permuta, a gente negocia, a gente vive com essas realidades o tempo todo e tem hora que a gente não percebe. Então, joia, pastor. Alguém quer fazer mais algum comentário? O próprio pastor? Sobre essa ideia da ética hedonista? Ah, tá. Acho que o bem, o bem e o mal aí, ele é identificado como, Eu diria, Júlio, que aqui a proposta é mostrar aquilo que gera prazer. Né? sim, eu sei. Bem ou mal voltado ao prazer. Não mais conceitual, sabe? Sim. É mais assim pragmático, né? Porque o que é o hedonismo? É a busca do prazer em tudo, da satisfação, né? O autocontentamento. Isso daqui é perigoso demais. Aqui, deixa eu também fazer uma crítica, viu, irmãos? Toda religião que busca uma experiência pessoal auto-redentiva, ou quem sabe mais emotiva, também pode ser perigosa nesse sentido, viu? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, lembra que a gente comentou até em algumas aulas, o fundo musical, sabe, o lado sempre emotivo. É claro que aqui o hedonismo, ele está mais voltado para esse lado do prazer mesmo, para o lado do contentamento, da satisfação. Mas, irmãos, não confundam, né, hedonismo com satisfação, com o bem-estar. O bem-estar, a satisfação, a saúde faz parte da vida. Então, uma pessoa ter
prazer de viver, ter prazer de trabalhar, ter autorrealizações, isso não é hedonismo. Mas quando eu tenho um descontrole nesse prazer e me enveredo por caminhos pecaminosos, aí sim está o hedonismo. E muitas vezes a gente ainda justifica com a Bíblia, né? É isso que é o problema. Pode falar, Júlio. O bem e o mal, ele aí é identificado como de forma generalizada, Sim, como sim, que sim. um esgotamento, uma totalidade, e não é bem assim. É. Mas, irmãos, aqui, vamos lá. Estou gastando um minuto, eu quero gastar mais um tempo com vocês. Aqui responde a quantidade de divórcios que a gente tem tido, ou não? Sim. Sim. Porque esse casamento não me gera mais algo que me dá prazer. Né? Aqui Egoísta justifica... esse pensamento, né? Exatamente. Então, percebam que... Dio, olha como é complicado, Dio. Nós entendemos que o divórcio não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque muitos irmãos, em nome do simplismo, tratam do divórcio como se fosse um pecado imperdoável. Ele não é. Mas não é por isso que a gente vai tratar do divórcio com frouxidão. Vai tratar do casamento de forma relapsa. Então, percebam que aqui justifica, de uma forma bem peculiar, a quantidade de divórcios, a quantidade de traições e, principalmente, todo tipo de pecado da sexualidade, que está dentro da promiscuidade. A quantidade de jovens dentro da igreja tendo relações sexuais sem serem casados. Irmãos, prestem atenção. Igrejas grandes não falam sobre sexo antes do casamento. Raríssimas são as igrejas. Prestem atenção. Por quê? Interessante, não? O pastor não prega dizendo que a fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, é pecado. Por quê? Não é uma tendência hedonista? Não. E se a pessoa já não prega sobre essa questão do pecado da fornicação, que é o sexo entre solteiros, o que dizer então do sexo entre os iguais? Aí pronto. Você acha que eles vão pregar contra? Por isso que nós devemos hastear essa bandeira da pureza, no sentido não legalista, mas como um princípio espiritual que Deus espera de nós. Para os solteiros, para os casados e para os viúvos, viu, meus irmãos? Guardem isso, viu? Quando a pessoa está viúva lá, nessas, não quer dizer que liberou também, não. Está viúvo, celibato também para o viúvo. Acabou. Não tem o que fazer, né? Porque aplica-se ao mesmo princípio. Ah, mas o irmão é um viúvo já resolvido, tem casa, não importa, ele tem que ter temor. Acabou. Porque o lado hedonista da sociedade entrou dentro da igreja. E quando a gente pega alguns pastores gospel, músicos, já casaram 5, 6, 7 vezes. Ou seja, irmãos, isso demonstra só o abandono da sã doutrina, entendeu? Tá bom? E é um conceito egoísta também do hedonismo, um conceito egoísta que pensa na satisfação pessoal. Sim. E esquece, ignora os outros. Exatamente. Então, a ética prudencial naturalista agora para a gente, Júnior, vamos ver? A ética naturalista propõe que o padrão pode ser encontrado na natureza. O homem é considerado um produto da natureza e com tal deve buscar seu padrão nas leis naturais, como a lei do mais apto. Né, aqui dando aquele destaque mais para o homem no seu lado mais humano, mais animalesco mesmo, de disputas de lei da natureza, de domínio do mais forte. Então, percebam, né, é interessante que parece que não, mas isso, se a gente não tomar cuidado,
a gente começa a aplicar isso também dentro da igreja, né? Tem um Então, perigo também, viu? Isso aí vem perigo com também. a lei do mais apto, né? Sim, Que é do naturalista lá, lembra dele lá? Esqueço agora o nome. Que andou aqui na Argentina, esqueço agora. bom, Mais apto. A ideia de que sim, assim, sim, do que e confunde, né, Júnior, como usando até mesmo apetrechos humanos e técnicas humanas para tomar proveito e mostrar que é mais espiritual, e não tem nada a ver, né? exato. Não tem nada a ver, é isso aí. E aqui, meus irmãos, isso me faz lembrar uma piada que eu ouvi num congresso de pastores, que um pastor de uma grande igreja de São Paulo tinha acabado de inaugurar um templo, e aí foi o amigo dele, né? E de repente ele foi lá fazer uma visita, falou, opa, legal, hein? Você inaugurou, né? Joia, deixa eu ver. Um galpão bem grande, né? E aí, de repente, eles estão ali tomando um café, de repente, esse pastor visitante pediu licença e começou a andar. Sabe quando uma pessoa está andando e contando os metros? Aí ele viu o colega, né, que ele tinha acabado de convidar, foi visitar ele, andando nas laterais. E aí o pastor ficou olhando, falou, ué. E aí ele fez uma parede todinha até o final e fez a outra, e falou, é. Aí o pastor que tinha recebido ele disse assim, mas, escuta, não entendi, o que você veio fazer? O que você está fazendo? Medindo aqui a igreja? Ele falou, não, é porque eu estou feliz pela tua conquista, mas eu vou fazer a inauguração da minha, e a minha igreja vai ser maior do que a tua. Ou seja, na cara um do outro, assim, descaradamente, né? E o pastor que nos contou essa ilustração disse o seguinte, que hoje nós, como igreja, vivemos a ética prudencial naturalista. Pode ver a disputa entre pastores, tomando membros uns dos outros. Antigamente, nós usávamos a ideia de que a congregação pescava no aquário, mas os neopentecostais, eles levam o aquário inteiro. Eles tomam o aquário, se eles tiverem chance, né? Ou seja, é a lei do mais apto. Não tem a lei da ética, da moral, dos princípios bíblicos. E aí esse pastor que contou essa história, ele também contou uma outra história comparando a essa situação, né? Dizem que dois caçadores foram para a África caçar borboleta, sabe? Com aquelas roupas, né? Aquele chapéu, aquele objeto que caça, parece que tem um tecido mais leve, né? Eles estavam lá caçando as borboletas lá na África, passeio turístico delicioso, e de repente a, a moita treme e vem aquele rugido de um leão. Ai, 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 os dois ficaram brancos, empalidecidos, e aí um deles assim viu que tinha um toco de árvore próximo e bem devagarzinho colocou o pé no toco de árvore e começou a desamarrar o coturno, né? Aí o outro ainda, né, em estado de, de medo, disse assim, eita, rapaz, você acha que você vai correr mais rápido que o leão? Você é besta? Né? Porque ele perguntou o que você está fazendo. Aí o outro respondeu, estou tirando o coturno para correr. Aí ele, né, disse, você acha que você vai correr mais rápido do que o leão? Aí o rapaz que desamarrava disse assim, eu não preciso correr mais rápido que o leão, basta eu correr mais rápido que você. Eram dois amigos, né? Ou seja, eu não estou aqui na disputa contra o leão, não, não, não. Eu estou na disputa com você, meu amigo. Lamento, mas diante desse rugido aqui, pernas para quem te quer, né? Então, hoje a gente vive dentro da igreja essa ética prudencial naturalista. Pode ver, irmãos, isso pode até ser útil para o mercado de trabalho, mas isso é péssimo para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Concordam comigo? Querem fazer mais algum comentário? Total, né? Quando a gente olha isso levando em consideração a vinda do Cristo, né, que vai vir buscar a igreja, ou seja, o coletivo, né? Dá a impressão que salve-se quem puder. Mas hoje tem um monte de gente tirando coturno, né, pastor? Ah, não tenho dúvida. Né?
Mas olha que loucura, né? Que loucura. O reino de... Vocês entendem quando eu, na primeira aula de todas, eu disse que, na minha opinião, ou a igreja passa por uma reforma ética ou moral, ou o avivamento leva a igreja a uma reforma ética e moral. Mas, na minha opinião, a igreja que vai estar preparando para a volta de Cristo, ela precisa dessa mudança. E hoje, mais do que nunca, qualquer tipo de igreja, principalmente para nossa tristeza, no Ocidente. Eu acho que algumas igrejas no Oriente ainda elas conseguem ter esse princípio muito mais puro, porque como lá o confronto contra o cristianismo é mais intenso, então lá o lado ético, moral, o lado espiritual predomina. Né? Então, nós no Ocidente, em nome da nossa pseudo-liberdade, estamos fazendo que nem esses caçadores de leões, né? Ou seja, a gente, ou que nem esses que ficam medindo a igreja para disputar. Eu sei, irmãos, que pode ter sido uma brincadeira, mas na prática a gente vê que não tem brincadeira. Podem ver, irmãos, assim, me permitam o comentário, tá? Nós somos o único exército que matamos os nossos soldados. É triste e vergonhoso. Se, por exemplo, a gente tem um pastor que nós não gostamos muito, no momento que ele cai em pecado, o povo de Deus desce a lenha, mata mais ele. E aqui fica um princípio, irmãos, para que a gente fuja dessa ideia natural. Você não gosta do fulano, você não gosta daquela igreja, você não tem um apreço por aquelas doutrinas, são nossos irmãos, respeite. Né? Lembram daquela frase que Agostinho, que Wesley e os puritanos citavam? No essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Tem muita coisa que a gente não vai pensar como os pentecostais. Mas vamos respeitar. Tem muitas coisas que a gente não vai pensar como os tradicionais. Vamos respeitar. Vamos seguir. E vamos ter esse critério, né? Porque nós não estamos aqui para edificar uma igreja segundo os padrões naturalistas. Nós estamos aqui para edificar uma igreja nos padrões cristãos. Naturalismo nada serve para nós, tá bom? E aqui a ética prudencial relativista. Pode ler para nós, Júnior? Alguém quer fazer mais algum comentário do naturalismo? Não, é totalmente anticristão, né? Porque se olha os princípios deixados por Cristo, inclusive na oração do Pai Nosso, leva em consideração meu irmão, meu próximo. Sim, partindo dessa premissa, me parece que entra naquilo que é o início da conversa, né? O egoísmo florescendo de uma forma tão terrível, né? E ao mesmo tempo, enfim. Pastor, pode ver que os neopentecostais, mas eles também não são todos os culpados, não, viu? Porque nós temos também os liberais, que também prepararam um caminho muito bom para os neopentecostais. E foram os liberais, da teologia liberal, que fragmentou as bases daquilo que de fato é verdade absoluta e revelação divina. Porque em nome do conhecimento eles fragmentaram. E aí, querendo ou não, então a gente também tem que dar a mão ao palmatório e fazer aqui a nossa meia-culpa. Mas olha só que interessante. Pode ver, né? Nas igrejas neopentecostais, a questão do dinheiro diz tudo. E se uma pessoa chega de qualquer igreja lá e vai dar o dízimo e oferta, eles não estão preocupados com nada. O importante é que o dinheiro caia na salva, ou no gasofilácio, ou na conta bancária. Aqueles princípios bíblicos de que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa aqui no altar a tua oferta e vai consertar com o irmão primeiro e depois pega a oferta, só depois do conserto e dedica o gasofilácio. Então perceba que hoje o lado naturalista, financeiro, mercadológico predomina. E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa resgatar isso. Olha só o que aconteceu esses dias atrás. Esses dias atrás, o meu tesoureiro chegou assim para mim e falou assim: pastor, a minha tia pediu o número da conta, eu passei para ela. Falei, qual? Aquela lá que vai na igreja tal? Falei, irmão, mas por que ela quis dar uma oferta? Não, ela disse que queria dar o dízimo dela. Perceba, somos de uma igreja pobre. Pastorei uma igreja com uma entrada baixa.
Mas olha o que eu fiz com ele. Eu falei, filho, mas ela tem que dar o dízimo para a igreja dela. Orienta ela. Porque eu não quero receber dízimos de outra igreja. Estou falando aqui porque é uma aula, até para vocês verem como eu levo a sério isso. Aí ele disse, não, pastor, mas parece que ela não está indo em igreja nenhuma. Eu falei, então, oriente ela, porque se ela não está indo em igreja nenhuma, então tudo bem. Então, ela vai dizimar, porque o mais importante é você cumprir com o mandamento bíblico e com a orientação bíblica. Porque Abraão, antes da lei, dizimou a Melquisedeque. O filho de Deus que teme a Deus tem que dizimar. Isso não é uma questão da lei, isso é antes da lei. Está na lei e está na graça. E eu estou falando isso para vocês porque, olha, essa irmã, o filho dela, hoje, é pastor de uma igreja do interior de São Paulo. Então, ela poderia ter destinado também o dízimo para a igreja do filho dela, que é pastor. Então, perceba, irmãos, a gente não tem que fazer as práticas naturalistas. A gente tem que seguir os critérios bíblicos. A mesma coisa, eu também tive uma certa ocasião, uma experiência muito dolorosa, de uma irmã da nossa igreja, que eu um dia conversando, ela chegou para mim, pastor, eu parei de dar o dízimo aqui, porque eu vi que o pastor lá da igreja do Chapelão, ele tem um trabalho e tal, eu estou dizimando lá. Eu falei, filha, mas que igreja você é? Você é da nossa igreja, filha, vou parar com esse negócio. Ou seja, a gente tem que mostrar a verdade para a irmã. É claro que eu orientei ela no que era correto. E se o irmão vai à igreja, ele tem que dizimar naquela igreja, não fora. Mas ela foi sensibilizada pelos apelos e porque lá naquela igreja, foi logo no auge do surgimento da igreja do Valdomiro, e ali eu falei, não, filha, para com isso. Não, nada disso. E orientei, né? Mas entendam, irmãos, eu estou dizendo aqui algo que eu acredito de todo o meu coração, meus irmãos. Quanto mais fiel nós formos a Deus, Deus nos honrará. Nós não seguimos o naturalismo. Nós podemos até usar de algumas práticas, porque entre a licitude e a conveniência não há errado. Mas nós temos o nosso livro de conduta, de credo e fé, que é a palavra de Deus, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, foi fresquinho esse acontecimento, que o meu tesoureiro, e ele sabe, né? O quanto a gente precisa de qualquer entrada. Mas eu acredito muito nessa questão e sigo isso à risca. Irmãos? E outra coisa, irmãos, a igreja local, ela se autossustenta. Guarde isso no seu coração. Nós não precisamos dos auxílios mundanos para ganhar mais dinheiro ou para capitalizar mais. Se nós formos colocados numa igreja, Deus levantará os recursos necessários no meio do povo, e com simplicidade ou com abastança, a obra de Deus ela terá tudo o que ela precisa para que aquela igreja se mantiver de pé. Tá bom? É o que eu acredito. E aí, pastor, é os dízimos e ofertas. E é o povo de Deus. E a gente não precisa negociar o dízimo, que nem alguns dizem, né? Pastor, eu estava passando em tal lugar e vi uma faixa. Aqui o dízimo é 8%, e o restante, o pastor, com a oração forte, garante a bênção. O dízimo é 10%, deriva-se da porcentagem de 10%. E também a gente não pode ir para o vízimo, né, meu? 20%, nem para o trízimo, viu, meu irmão? Nem para o pentadízimo, né? Ou seja, é dízimo, irmãos. Deus projetou isso, ele é mais sábio do que a gente, né? Tá bom, meus irmãos? Algum comentário? 8%? Caramba, que criatividade, hein? Como que é? Muito criativo, né? Né? Aqui você dá o dízimo de 5%, 8%, e o pastor garante a bênção do restante. Porque tem uma oração forte. Antes de eu me converter, eu visitei a igreja de um amigo, aí eu vi que eles tinham um envelopezinho, no envelope tinha os meses, né? Aí a menina, assim, o culto acontecendo, e ela falando com alguém, que eu até hoje não sei quem é. Mas ficou faltando alguns meses. Aí ele falou, não, tá bom, depois você paga os meses faltantes. Aí hoje, né, pensando nisso, eu falo, meu Deus. Estão cobrando, inclusive, os dízimos passados. E assim, né, pastor, você vê como que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que hoje, quando se trata dessa questão dos recursos, na minha opinião, tá, irmão, só para eu concluir esse assunto, tome um cuidado sobre-humano.
Porque o que acontece? Já que os neopentecostais fizeram um desserviço medonho para nós, então a gente tem que tomar um cuidado muito maior nessa questão. Se nós estivéssemos na igreja americana, por exemplo, a gente poderia ficar até um pouco mais tranquilo, porque lá eles são mais criteriosos, eles julgam, eles não se deixam levar por todo charlatão, né? Mas aqui no Brasil, meus irmãos, falou em revelação, falou em profecia, falou em cura, falou em prosperidade, o brasileiro. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu acompanho muito um canal de um rapaz que ele faz vídeos, né, de ações, de mercado e tal. Ele trouxe um dado que me chocou. O Luan. O Luan falou que recentemente o nosso país, ele, por causa das casas de apostas, as dívidas feitas por casas de apostas estão elevadíssimas. E muitas pessoas que estão jogando em casas de apostas estão utilizando até o cartão de crédito. E o Banco Central está possivelmente para tomar alguma medida para impedir isso, porque, como se não bastasse, quem faz esse tipo de aposta são as pessoas mais pobres, e eles estão fazendo dívidas com os bancos para jogar em casas de apostas. Então, meus irmãos, olha que praga, que coisa maligna. E o que é isso, senão a teologia da prosperidade na sua essência na nossa nação, né? Eu vou ganhar, nem que for, e eu vou dar um jeito. E é claro que não é a culpa da teologia da prosperidade, mas a influência que gera essa sociedade que busca a prosperidade a qualquer custo, né? Então é terrível, né? Então, ó, só para vocês... e detalhe, outro dado. Qual que é o grande problema também? Esse dinheiro não fica no país, que as casas de apostas, elas não são permitidas na nossa nação, ou seja, toda essa dívida vai para o exterior, ou seja, a pessoa perde o dinheiro para a casa de aposta, faz a dívida na nação, no banco, mas a grana vai para fora. E depois a gente ainda pega grandes personalidades do esporte para difundir isso. Isso é terrível, meus irmãos. Perceba como a cultura ela se torna terrível, né? Pode falar, Júnior? Aqui tem mais propaganda de casas de apostas, não está escrito. Não está escrito. E o que tem de pessoas se viciando, Júnior, não está escrito. Né? Tá bom, meus irmãos, vamos dar uma pausa agora, que deu a hora, e a gente continua a partir da ética relativista, prudencial relativista. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Então, vou parar aqui, tá bom, meus irmãos? E a gente volta para o último bloco.